Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler na versão Ara, Almeida, revista e atualizada. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode dizer graças a Deus? Amém. O tema da mensagem que eu quero ministrar hoje é o poder do sangue de Jesus. Há poder e redenção para todos nós, para todos, através do sangue de Jesus. Certa vez uma jovem budista indagou o evangelista Reinhard Bonnke a respeito dessa revelação bíblica que nós cristãos cremos, e ela se dizia assim, com dificuldade de compreender como um único homem poderia morrer por toda a humanidade. E nas considerações dela, ela dizia que se fosse por um número reduzido de 100 pessoas, no máximo 1000 pessoas, até poderia ser mais fácil de compreender, mas morrer por toda a humanidade, um único homem morrer por toda a humanidade, isso não entrava na cabeça dela. Mas essa não é uma dificuldade que só os budistas têm. De outras religiões também as pessoas se deparam com essa dificuldade de entender como alguém pode morrer para perdoar os pecados de toda a humanidade. As pessoas normalmente lidam com a ideia de que elas precisam pagar pelo seu pecado, ou nessa vida, ou na vida vindoura, mas de alguma forma elas acreditam que as pessoas precisam pagar pelos seus pecados. Mas o cristianismo fala que Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. A revelação cristã é gloriosa. É o fato glorioso que Jesus pagou todos os nossos pecados. Jesus não pagou o preço só dos pecados que nós já confessamos. Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. Ele pagou o preço de pecados que nós ainda nem sequer cometemos. Jesus já pagou esse preço, né? Essa revelação bíblica é tremenda, é poderosa. Mas muitas vezes nós nos deparamos com dúvidas, porque a nossa mente, ela tem dificuldade de entender, de compreender a amplitude, a dimensão daquilo que Cristo fez por nós. Muitas vezes lidamos com dúvida. O diabo coloca dúvida na nossa mente. O nosso coração enganoso trabalha na esfera da dúvida, e a gente acaba desenvolvendo o pensamento, a ideia de que nós não fomos perdoados, ou precisamos fazer alguma coisa para merecer esse perdão, né? Mas o fato é que Cristo já pagou o preço por todos os nossos pecados. Isso é algo tremendo, é algo glorioso, irmãos. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Não fica mais aqui. Você recebeu aí. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Jesus derramou o sangue dele, e o preço que foi pago foi a sua vida. Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu não anulo a graça de Deus, Paulo está falando, né? Se a justiça é mediante a lei, então Jesus morreu em vão. A justiça não é mediante a lei. O que é mediante a lei? Mediante a obediência da lei.
A justiça é mediante a graça de Cristo, né? Cristo morreu e cumpriu toda a exigência da lei. A justiça, então, portanto, é mediante a lei. A justiça não é feita por causa da lei, ou a justiça não foi cumprida por causa da lei. A justiça foi cumprida por causa de Cristo. Cristo cumpriu a lei. O homem precisava morrer por causa do seu pecado. Nós nascemos debaixo do pecado. Nós já nascemos debaixo da condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. A condenação da justiça divina era a morte para todos os homens, porque o pecado entrou na raça humana por meio de Adão. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, disse Paulo, escrevendo à igreja em Roma, e juntamente com o pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, portanto todos pecaram. Deus, Ele é tão amoroso, Ele é tão amor como justo. Existe uma equidade, existe um equilíbrio, existe uma igualdade entre as características, entre os atributos de Deus. Existia uma exigência da lei. Por causa do pecado, o homem estava condenado à morte. Mas Jesus morreu no nosso lugar. Jesus não veio como Deus. Deus não enviou um anjo. Jesus precisava ser homem para morrer, para poder ser condenado, para poder morrer no nosso lugar. Ele precisava ser homem. Jesus não podia vir como Deus, já vir grande. Eu vou morrer pela humanidade. Não, porque o homem pecou, o homem precisava morrer. Jesus nasce de mulher, coisas que eu creio que todos aqui conhecem essas informações, né? Jesus nasce de mulher, nasce da Virgem Maria, e ela precisava ser virgem, porque senão Jesus nasceria já com o DNA do pecado. Jesus foi gerado de uma forma sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, no ventre daquela mulher, Maria, uma mulher de Deus, que escolhida por Deus para receber o Filho de Deus em seu ventre. Jesus é gerado sem pecado, e Paulo diz que Jesus nasce à semelhança da carne pecaminosa, ou seja, ele tinha todas as nossas características, ele tinha todas as nossas fragilidades, ele tinha fome, ele tinha sede, muitas vezes, sabe, ele lidava com situações como nós lidamos, com tentações. Ele foi tentado. A Bíblia diz em Mateus 4 que ele foi levado para ser tentado no deserto por Satanás. Ele foi tentado. Por quê? Por causa da sua natureza humana. Ele tinha todas as características que nós temos. Ele só não tinha o pecado, porque ele não pecou. Você está entendendo? Jesus não pecou. A Hollywood e outros canais de mídia que trabalham com filmes e histórias tentam criar um Jesus pecaminoso, né? Atualmente está virando moda Jesus homossexual, Jesus sabe, que teve relações sexuais com mulheres, né? Jesus não teve pecado. Se fosse propósito de Deus que Jesus se casasse, se fosse propósito de Deus que Jesus se casasse, né, o sexo no casamento não é pecado, mas Jesus não tinha esse propósito. Por quê? Porque ele veio por uma missão. Amém? E ele, apesar de ser semelhante a nós, de ter se feito homem, ele não era homem, ele era Deus, mas ele nasceu como um homem, com a natureza humana, sentia dor, sentia frio, sentia fome. Ele tinha todas as condições para poder nos substituir na cruz, porque seria justo. O homem pecou, o homem tem que morrer. A justiça divina. Existem pessoas que se acham
sábias o bastante para questionar a sabedoria de Deus, ou para questionar a palavra de Deus. Eu não concordo que Jesus e papapá, e que Deus papapá. As escrituras dizem: quem jamais conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem foi que lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Como é que a criatura vai dizer ao Criador: por que me fez assim? Ou por que está agindo dessa forma? O ser humano, o homem, limitado em conhecimento, a sua capacidade de intelecto é altamente restrita se comparada ao Criador. Podemos ter uma capacidade muito grande comparados às outras criaturas, ou até comparando com outros seres humanos, mas quando nós tentamos nos comparar a Deus, não há como comparar, porque nós somos fragmento, nós somos pó. A Bíblia fala que somos vermes. Uma nação inteira é como um pingo d'água que cai de um balde, quando comparado ao Eterno. Esse Deus Todo-Poderoso que habita na luz inacessível, ou seja, nenhum homem pode ver, nenhuma pessoa pode contactar. Na antiga aliança, havia a crença de que se alguém visse a face de Deus, morreria. Por isso Moisés temeu, por isso tantos outros homens de Deus temeram, quando se depararam com um anjo do Senhor, ouviram a glória do Senhor, de alguma forma restrita, um fragmento da glória do Senhor. Quando o Senhor se manifestou a Moisés, o Senhor falou: eu vou permitir que você me veja, mas você vai me ver só um pedacinho, você vai me ver passando pelas costas, e mesmo assim pela fenda da rocha, porque nós não teríamos condições de aguentar, nós não suportaríamos a nossa carne humana, porque nós somos matéria, nós somos limitados, nós somos pó, nós somos temporários, nós somos fragmentos, ainda que tenhamos toda a grandeza que Deus nos deu, mas quando nós nos comparamos com o Eterno, nós somos muito menos do que isso que eu estou falando. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele se faz carne, Ele se faz gente, Ele nasce. E não nasce num palácio, não. Ele poderia ter nascido num palácio. Ele nasce num lugar pobre. Ele nasce na manjedoura. Ele cresce. Com certeza ele brincava, corria, deve ter feito algumas artes de criança, né? Nós não sabemos, né? Ele não cometeu pecado, isso nós sabemos. Mas ele fazia coisas de criança. Uma determinada vez ele se perdeu da sua mãe, do seu pai, porque ele estava querendo ir no templo, estava lá no templo, entre os sábios, ouvindo, aprendendo a palavra de Deus, né? Porque ele era uma criança, ele não tinha consciência, né? Talvez de quanto ficaria preocupada a sua mãe, né? Porque ele começou a ter ciência das coisas à medida que ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Ele precisava orar. Jesus precisava orar, ele era homem, gente. Porque enquanto Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus é onisciente, é um dos atributos eternos de Deus, a onisciência. Mas enquanto homem, para que ele soubesse a vontade do Pai, ele precisava orar. Jesus orava. Ele subia aos montes para orar. Ele buscava a presença de Deus, porque ele queria saber qual era a vontade do Pai, ele queria fazer a vontade do Pai. Esse Jesus se fez homem, e ele sabia que a sua missão era morrer por nós, morrer em nosso lugar. Não pense, querido amigo, querido visitante, querido irmão, você que nos ouve pela internet, não pense que no dia do juízo, o Senhor vai ser tão misericordioso que vai aliviar todo mundo. Não vai, não. Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Não foi algo tranquilo, ele sofreu. O filme A Paixão de Cristo nos dá uma percepção pequena do quanto Jesus sofreu, porque na prática, na realidade, foi algo muito maior.
Além do sofrimento, da dor que ele sofreu na cruz, o peso do pecado de toda a humanidade, o pecado do passado, do presente e do futuro, estava sobre ele, esmagando, desfigurando, causando uma dor profunda. E a maior dor que ele sofreu foi a dor da separação, porque Deus Pai Santo, o abandonou temporariamente naquele momento, porque Deus não consegue ter junção com o pecado. E aí Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? A dor que o pai sofreu foi muito maior do que talvez a dor que o próprio filho estava sofrendo naquele momento. A dor de um pai que é amor, vendo o seu filho morrer, sofrer, derramar o seu sangue naquela cruz. Mas o pai permitiu que tudo isso acontecesse, porque ele tinha um projeto de salvação. Salvar a minha vida e a sua vida. Por isso ninguém será justificado no dia do juízo em nome do amor, em nome de qualquer outra justificativa. A única maneira de sermos justificados no dia do juízo é através do sangue. O perdão que recebemos de Cristo é tão importante quanto a cruz onde Ele fez o pagamento. O perdão de Cristo não é uma historinha inventada ou um desejo idealizado pelo ser humano. O perdão de Cristo está firmado em uma base sólida sobre o fato histórico do sacrifício redentor de Jesus Cristo. 1 Pedro 3,18 diz que ele sofreu, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Ele era o justo. Ele morreu por quem? Por nós injustos. Para quê? Para nos conduzir a Deus. O caminho que nos conduz a Deus é Jesus. O acesso para esse caminho é o sangue. Cristo derramou seu sangue para nos perdoar. O preço pelo nosso perdão foi a sua vida. Querido, a salvação hoje é acessível. Qualquer pessoa pode ter acesso à salvação através da fé em Jesus. A salvação hoje tem uma abrangência global. O mundo inteiro pode ser salvo através da fé em Jesus. Não vai depender do quanto a pessoa venha se esforçar, ou coisas que ela tenha que fazer, não. Tudo o que precisava ser feito a respeito da nossa salvação já foi feito lá na cruz do Calvário. Quando Cristo bradou, ele disse tetelestai, que significa está consumado. Foi declarado que aquilo que precisava ser feito para salvar a humanidade, salvar o homem perdido, estava sendo realizado e havia sido consumado naquele exato momento. Tudo estava concluído lá na cruz do Calvário. Todo aquele que deseja a salvação hoje pode ter a salvação através de Jesus. Toda pessoa que passa por este mundo, por esse planeta, que antes de partir desse planeta entrega a sua vida a Jesus, ela recebe o efeito, a ação poderosa do sangue de Jesus, que perdoa todos os seus pecados, e é a única forma de passar a eternidade com Deus. 1 Pedro 1, de 18 em diante. Esse texto eu não coloquei para você, pode colocar para nós. 1 Pedro 1, de 18 em diante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue,
como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nós fomos comprados, não foi com dinheiro, irmãos. Dinheiro nenhum do mundo pode comprar salvação. Nem todo o dinheiro do mundo pode apagar um pecado sequer. A Liliane deu uma palavra agora muito abençoada. Ela falou de bilionários que estão tendo os seus recursos bloqueados. Bloqueado, porque o que é dinheiro? O dinheiro é aquilo que as pessoas dizem que você tem, que o sistema diz que você tem. Porque se o sistema falar a partir de agora o dinheiro de papel não vale mais, você pode ter R$1 milhão em papel guardado em casa ou em algum outro lugar, que ele vai ficar sem valor. Dinheiro é uma coisa uma coisa abstrata. Parece que é concreto, mas é abstrato. O quanto você tem no banco? Isso é abstrato, isso é subjetivo. Porque se alguém definir que o dinheiro que você tem no banco está bloqueado, está bloqueado. Se alguém definir que você precisa de um cadastramento novo, antes de acessar o dinheiro que você tem no banco, você terá que fazer um cadastramento novo. E se alguém definir que você não reúne condições mais para acessar aquele dinheiro, o dinheiro não é mais teu. A nossa salvação não foi comprada com coisas corruptíveis como prata e ouro. Nós tínhamos uma vil maneira de viver. Nós vivíamos de uma maneira vil aos olhos de Deus. Mas nós fomos comprados por um preço muito precioso. E esse preço foi o sangue de Jesus. Ele nos comprou, irmãos. Você não é qualquer pessoa. Você não é, como diz o dito popular, um João, ninguém. Me perdoe os Joãos daqui. O dito popular fala assim: você não é um João ninguém. Você é alguém que vale tanto. Você vale tanto que Jesus derramou o seu precioso sangue por causa de você. A pessoa na mais alta posição social do mundo não se compara a alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Versículo 21 diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A nossa fé e esperança está em Deus. A nossa fé e esperança não está em nós. O que a religião diz? Você precisa fazer. Você precisa dar esmolas. Você precisa ser uma boa pessoa. Você precisa cumprir com ritos religiosos. Você precisa. A salvação depende do que você faz. Mas o que a Bíblia diz, o que o cristianismo diz, o que o Evangelho diz, que você só depende de Deus. Que a sua salvação está associada ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou o preço pela nossa salvação. E não entenda que eu estou ensinando aqui que a tua vida não importa. Pelo fruto se conhece a árvore. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não entenda que você pode viver uma vida pecaminosa. Alguém que nasceu de Deus, alguém que é nascido de Deus, João diz, não vive na prática do pecado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entretanto, é preciso ficar muito claro para você, crente de Deus, que Jesus já fez tudo o que precisava ser feito para você ser salvo. Parece que essa é uma mensagem evangelística, mas não é. Eu estou pregando para crente.
Nossa esperança está em Deus e naquilo que Ele fez por nós. E o que é o Evangelho? O Evangelho é esse Deus poderoso, tremendo, inatingível ou inacessível, humanamente falando, se doando e se entregando por amor a nós. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Deus dando a sua vida para nos salvar. E quando Jesus morre, não pense que a Trindade se separa naquele momento. Quando Jesus morre por nós, eu creio, teologicamente, biblicamente, que o Pai sofreu a dor do Filho, que o Espírito Santo estava junto ali naquele momento. Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que Deus prova o seu amor por nós, quando Jesus morre por nós na cruz. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, eu estou falando sobre o poder do sangue de Jesus. 1 João 1, 7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse texto é um texto que eu gosto muito. Eu não vou cantar uma música que eu fiz muitos anos atrás com base nesse texto, não. Mas eu fiz uma música com base nesse texto. Andarmos, no grego, é um verbo contínuo. Ou seja, enquanto você estiver seguindo a Jesus, o sangue está purificando você. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andarmos, no grego, ele traz a ideia de uma coisa contínua. Ou seja, se eu continuar andando com Jesus, se eu continuar seguindo a Jesus, se eu continuar andando na luz, o sangue vai continuar me purificando. Pastor Ebiúbe fez um comentário muito interessante, eu anotei. Andarmos na luz significa, enquanto você estiver seguindo a Jesus, mesmo que você peque e não dê tempo de pedir perdão naquele momento, mesmo assim, Ele te purifica. Porque às vezes, irmãos, às vezes a gente peca e a gente só tem consciência daquele pecado algum tempo depois, que o Espírito Santo fala ao nosso coração e a gente, cara, não devia ter feito aquilo. E aí você pede perdão a Deus. Você pede perdão a quem você ofendeu, mas até que você tome consciência, tem uma lacuna, né? E a compreensão que o pastor Eibe traz, muito interessante, e a compreensão que eu tenho também, que eu já tenho pregado aqui, é que nesse intervalo de tempo, se você está em Jesus, se você está nele, se você não está na prática deliberada do pecado, mas está vivendo uma vida cristã, onde o seu alvo é Cristo, o seu alvo é o aperfeiçoamento, ainda que você está num processo ainda, mesmo que você não tenha tido tempo ainda de pedir perdão ao Senhor, o sangue te purifica. Amém? A cruz não é uma ficção, e é preciso você entender isso. A cruz não é uma ficção. Sangue de verdade foi derramado em um terreno, em uma terra de verdade. Sangue de verdade foi derramado em uma terra de verdade. Este sangue verdadeiro traz purificação verdadeira para pecadores reais. Não são pecadores imaginários, não. São pecadores reais. Eu e você. Toda a humanidade. Esse sangue verdadeiro traz purificação verdadeira para pecadores reais. Não se esqueça que a nossa salvação é baseada naquilo que Deus fez por nós, e não naquilo que conseguimos fazer para Deus. E eu tenho batido em cima desse fundamento. Por quê? Porque existem pessoas hoje frustradas na igreja, pessoas que estão ficando em dúvida a respeito da sua salvação por causa da dificuldade do processo. Porque o processo é difícil, irmãos. O processo não é fácil para ninguém, não. Quem acha que o processo da vida cristã,
da fidelidade a Deus é um processo fácil, tranquilinho? Levanta a mão, quem acha que é fácil, tranquilinho. Quem está na luta e que acha que é um processo desafiador e difícil, faz assim. É um processo difícil, mas a tua salvação não depende do processo. A tua salvação depende do que Cristo fez lá na cruz e da fé que você deposita nele. O processo, a maneira como você se posiciona no processo é um indicativo de que você está ligado à videira. Ou seja, eu não estou no processo porque eu estou chutando balde, eu estou vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. Os valores da palavra de Deus não são os meus valores. Os meus valores são os valores do mundo, desse sistema, dos meus amigos, dos professores da minha faculdade, dos globalistas. Esses são os meus valores. As minhas bandeiras são as mesmas deles. Você está fora, porque o fruto que você está dando indica que você não tem ligação nenhuma com Deus. Isso é diferente de estar no processo. Quando você está no processo, você ama a Deus, você ama a palavra de Deus, você quer melhorar, você sabe que você está tendo alguma luta em alguma área da sua vida, mas o teu alvo é vencer. O seu alvo é viver a palavra, o seu alvo é agradar a Deus. Você não está nem aí porque o mundo pensa, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Ah, mas aí as pessoas vão falar mal de mim, as pessoas... Cara, Jesus falou assim, o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Se eles me perseguirem, vão perseguir vocês também. Não é o discípulo maior do que seu mestre. A nossa salvação nos liga a Deus, aos valores de Deus, aos princípios eternos de Deus. E nós não podemos abrir mão, irmãos. Nós estamos no processo, mas nós sabemos em quem nós temos crido e para onde nós estamos indo. Alguns podem cair durante o processo? Pode, não deve, porque uma queda é sempre muito dolorosa, deixa sequelas, traz consequências, mas pode cair. Se o justo cair 7 vezes o Senhor levantará. E tem uma frase, não é um versículo bíblico, mas é uma frase que tem a ver com a Bíblia, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque Deus nos levanta, irmãos, Ele nos sustenta. E o texto que nós vamos ler agora, para finalizar, é um texto muito forte. Muito forte. É um texto que, para mexer contigo, para te sacudir, para você entender de vez que você é de Jesus, que Deus, Ele foi capaz de fazer muita coisa por você quando você era pecador, e agora que você é dele, Ele vai fazer muito mais ainda. Esse texto que nós vamos ler, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6, nós vamos ler na versão Ara. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Viu? Dificilmente alguém morreria por um justo. Por um justo. Nós éramos ímpios. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós ainda éramos inimigos de Deus, espiritualmente inimigos de Deus. Independente da religião que você tinha, independente se você fazia coisas moralmente reprováveis, ou socialmente reprováveis ou não. Quando nós estávamos sem Cristo, antes de receber a Jesus Cristo na nossa vida, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos pecadores. Por quê? Porque nós não havíamos ainda sido perdoados. Hoje você não é mais pecador. Você está entendendo? Eu estou falando de condição.
João diz: se alguém disser que não comete pecado, está mentindo. Hoje nós ainda cometemos pecado, porque ainda nós estamos com ainda temos a influência dessa natureza caída, ainda estamos nessa carne, nesta casa temporária, mas nós já fomos regenerados, nós já estamos em uma nova posição, não mais somos pecadores, mas aos olhos de Deus, por causa da cruz, por causa do sangue de Jesus, hoje nós somos santos. Por isso as cartas neotestamentárias eram direcionadas aos santos. E quando você olha para o seu irmão aí, tem alguns que você conhece um pouco mais, você diz: esse camarada não é santo não. Talvez você pode estar falando de alguém que realmente não é santo, porque não nasceu de novo. Mas você pode estar falando isso porque você conhece essa pessoa que está num processo. Assim como eu e você. Nós estamos num processo. Jesus está trabalhando em nós. Mas o efeito do sangue já foi validado na cruz do Calvário. O sangue nos mudou de posição. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Jesus perdoou o meu pecado e o seu pecado, irmão. Irmão, isso é coisa demais, irmão. Imagina se Jesus não perdoa os meus pecados, irmão. Eu estava lascado. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Ele nos redimiu através do poder do seu sangue. Ele foi movido pelo seu amor. Ele não foi morto contra a sua vontade. Ele morreu porque ele decidiu morrer por nós na cruz. Ele disse: a minha vida eu a dou voluntariamente. Ninguém pode tirar de mim. Ninguém pode tirar a minha vida de mim. Eu a dou voluntariamente. Ele se deu por nós, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios, versículo 6, versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderia ser que por um bom alguém se anime a morrer, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, versículo 9, logo, muito mais agora, olha só que coisa tremenda, irmãos, Deus prova, versículo 8, o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. É tremendo. Antes, quando nós éramos ainda pecadores, Jesus foi capaz de morrer por nós, ele se deu por nós. Quando nós éramos ainda pecadores, agora nós recebemos uma nova natureza, nós recebemos a adoção de filhos, e aí, o Senhor diz na sua palavra, que agora, muito mais agora, nós seremos salvos, por sua vida, amém? Versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, gente, vou ler de novo, irmãos, presta atenção, irmão, presta atenção, porque se nós, quando inimigos, está falando diante de receber Jesus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que vai nos salvar é a vida de Cristo em nós. Se antes ele foi capaz de morrer por nós, agora ele é capaz de fazer muito mais. Aleluia. Versículo 11, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Agora eu quero ler esse mesmo texto, na versão A Mensagem, para a gente fechar. Começando no versículo 6, Romanos 5, 6, pode projetar. Cristo chegou na hora certa,
para tornar isso realidade. Ele não esperou que todos estivessem preparados. Apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. Mesmo que não fôssemos tão fracos, de qualquer maneira, não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e como alguém bom e nobre poderia inspirar um sacrifício abnegado. Mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Versículo 9. Agora que nossa situação com Deus está resolvida, olha que coisa linda, irmãos. Agora que a nossa situação com Deus está resolvida, a tua situação com Deus está resolvida. Por quê? Porque Jesus já perdoou você, Jesus já reconciliou você, Jesus te conectou com Deus, a tua situação com Deus está resolvida. Agora que a nossa situação com Deus está resolvida, por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estar em oposição a Deus sobre qualquer assunto. Se em nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de Deus, olha que coisa linda, se em nossa pior condição, se em nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de Deus, pelo sacrifício de seu Filho, agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. A sua vida, querido, agora ela pode ser plena e maravilhosa por causa da vida plena que foi concedida pela ressurreição, né? A ressurreição nos concedeu a possibilidade de viver uma vida extraordinária, uma vida apaixonante, não uma vida lutando para vencer o pecado somente, não, mas uma vida num nível mais elevado, um nível de intimidade, um nível de relacionamento, um nível de otimismo, de fé. Nós não andamos cabisbaixo, porque nós sabemos quem é por nós, amém? Nós sabemos quem está conosco nessa batalha, nas lutas que enfrentamos. Nós temos uma vida poderosa que atua dentro de nós. E aí termina dizendo: agora que já desfrutamos esta maravilhosa amizade com Deus, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias. Se coloque em pé nesse momento.